Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? No meu caso, é boa tarde, né? Porque eu estou gravando a aula aqui no período vespertino. Mas caso você não esteja assistindo aí a videoaula de tarde, um bom dia para você. E caso não esteja assistindo ou de manhã ou pela tarde, uma boa noite para vocês. Então, galerinha, é, hoje nós iremos aí trabalhar um conteúdo um pouco diferente por conta de uma atividade que eu tenho para fazer com vocês. Ao final do vídeo aí vocês saberão exatamente qual atividade é. No caso é uma oficina, um projeto que eu participei na época da minha formação, da minha graduação, e depois que eu me formei eu estou dando continuidade com o projeto. Na verdade, o grupo de estudo está dando continuidade com o projeto. Nesse sentido, para a gente fazer essa oficina, fazer esse projeto com vocês, ou seja, esse projeto online aí, essa oficina online, até porque todo mundo está aí, creio eu, que em isolamento por conta da pandemia que está assolando aí nosso país. Essa oficina a gente, em um primeiro momento, vai fazer ela online. Mas a ideia aí mais para frente, caso tudo se normalize, nós fazermos essa oficina de maneira presencial, com vocês mesmo, dentro de sala de aula, até porque o aprendizado fica muito mais completo, muito melhor. Então, galerinha, a aula que nós teremos aí antes do projeto, antes da atividade, da oficina que eu tenho para fazer com vocês, será sobre a República de Platão. Por que a República de Platão, professor? Porque é necessário a gente ter um embasamento aí, esse aqui é o livro, ó, não é uma das melhores traduções, mas uma tradução aí tranquila, dá para você fazer uma leitura bem produtiva. Por que, professor? A gente vai trabalhar a República de Platão. Primeiramente, galera, porque o nome do projeto é A Quem Pertence a Cidade. E nesse livro aqui, ó, Platão, o segundo diálogo mais extenso aí do Platão, caso vocês não saibam, Platão ele dissertava, ele escrevia com diálogos. E um dos diálogos mais famosos é a República de Platão. E nesse diálogo, galera, ele vai idealizar uma cidade. Ou seja, vai planejar uma cidade ideal, uma cidade onde se encontre a justiça. Mas, para que a gente toque esse projeto, toque a oficina, é necessário ter esse embasamento, no caso aqui a República de Platão. Por quê? Porque o nome do projeto é A Quem Pertence a Cidade. Então, a partir do momento que nós temos aí um projeto que se intitula A Quem Pertence a Cidade, é necessário nós procurarmos subterfúgios, procurarmos pensadores, onde a gente possa estar embasando cientificamente, embasando o conhecimento, como vocês queiram, aí, como vocês preferirem, embasando aí o nosso projeto em algo palpável, em teorias aí que desde a antiguidade até os dias atuais ainda reverbera na nossa sociedade. Então, galera, aí o diálogo de Platão, ele vai começar, é um dos diálogos mais extensos, né? Na verdade é o segundo maior diálogo de Platão, e seria então um diálogo político, galera. Por quê? Porque ele vai se questionar diversas questões com os seus interlocutores, ou seja, com as pessoas que estão ali ao seu lado. Ele vai estar questionando, refutando algumas questões. Então, como eu havia falado para vocês, Platão ele vai lá dissertar o que Sócrates está falando, né? Porque são interlocutores ali. Sócrates, de fato, como eu já falei para vocês dentro de sala de aula, Sócrates ele não escreveu nada. Quem escreveu as suas falas, ali, seus embates com os sofistas, foi um cara chamado Platão. Então, galera, lá, nesse sentido, no livro, na República de Platão, estaria aí exposta a utopia platônica, ou seja, estaria exposta aí a idealização de uma cidade ideal.
o termo utopia, ele surge muito mais à frente com um cara chamado Thomas More, e esse termo utopia, galera, ele dá sentido, ele dá vazão aí a esse ideal que nós almejamos quanto a algo melhor. Por exemplo, no caso de Platão, a cidade ideal. Mas só que o termo, quando a gente separa o termo, nós temos aí o U de utopia seria não, e topos seria de onde vem o termo topia, seria o lugar. Então o termo utopia seria o não lugar. Por isso que é tão distante da gente esse termo. Distante no sentido assim de ser algo ideal, não palpável. Mas o não lugar, ele tá aí no nosso dia a dia. Ele está presente. Até porque a gente está idealizando ele o tempo todo. E é isso que Platão faz lá no diálogo da República. Mas vamos dar continuidade aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então, galera, esse termo utopia estaria exposto lá na República. Essa idealização de uma cidade ideal estaria exposto lá na República de Platão. Então, essa seria uma espécie de idealização, um projeto político de Platão, a República. Por quê? Porque, de certa forma, faz parte de um diálogo político. Então, galera, essa política aí, ela abrange uma série de outras questões que aparecem na República. Então vamos lá, a República também foi considerado um diálogo sobre a educação. A República, galera, ela é um livro muito amplo que toca em vários pontos. Por quê? Porque para se pensar uma cidade ideal é necessário tocar em diversos pontos. Um deles é a educação. Uma questão que vai nortear a República totalmente seria qual? Se perguntar o que é justiça. Vocês lembram que eu falei para vocês, dentro de sala de aula lá, que Platão tinha um método de argumentação, de se questionar as coisas, o famoso TST, ou seja, o que são as coisas? Nesse sentido aqui, a questão que vai nortear a República de Platão é o que é a justiça, ou seja, o TST. Ele vai se questionar que Sócrates, com seus interlocutores, ele vai questionar diversas questões, vai refutar algumas questões lá que determinados personagens da República apresenta. Então, o que vai nortear a República de Platão é se questionar sobre o que é a justiça. Por quê? Porque para ter uma cidade ideal, é necessário que seja uma cidade justa. Da mesma forma, a gente no nosso dia a dia aí, quando pensa em um lugar tranquilo, um lugar melhor para a gente se viver, a gente quer que as coisas sejam justas. A gente quer aí que tenhamos uma educação de igualdade para com todos, não só em relação a uma educação boa para os ricos, mas uma educação boa para os pobres também. Então, ou seja, isso estaria relacionado de certa forma com a justiça. Uma cidade ideal, uma cidade justa é onde não poderia haver, de certa forma, aí, problemas. Problemas com a educação, problemas com a saúde, problemas com a segurança. A quem pertence a cidade? É a quem faz as leis? Ou a cidade ela pertence a nós, que estamos ali o dia todo presente na cidade, temos nossa moradia ali na cidade? Então é necessário a gente se questionar essas questões aí que se apresentam no dia a dia. E a República de Platão, ela não dá esse embasamento para questionar essas questões. Até porque nada, galera, surge ali, as questões elas não somente aparecem. Elas têm um embasamento histórico ali que vai construindo tudo isso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, galerinha, como eu falei para vocês, uma das questões aí que vai nortear a República de Platão é se perguntar o que é a justiça. E Sócrates o tempo todo está ali com seus interlocutores tendo um embate.
Então, galera, ali, o primeiro momento ali do livro um da República, Sócrates ele vai dizer, Sócrates ele está narrando acontecimento do dia anterior. E uma das primeiras frases lá da República diz que Sócrates desceu ao Pireu para uma festividade da deusa, a deusa Artemis, deusa da caça. Então, galera, como vocês podem ver, as aulas de mitologia que eu dei para vocês lá, essas questões do mito, ela vai aparecendo aí na história da filosofia. Platão, principalmente. Platão é um dos críticos da poesia, um dos críticos ali da educação do povo grego, mas ele se utiliza de mitos também. Mitos homéricos, mitos teogônicos, enfim, tem diversas a filosofia de Platão é contida ali de diversos mitos no seu dia a dia. Então, galerinha, nesse sentido, pessoal, dando continuidade aí, a frase ali uma das frases mais conhecidas ali do começo da República, né, é Sócrates relatando o seu dia anterior, dizendo que Sócrates desceu ao Pireu, ou seja, para as festividades com a deusa Artemis, a deusa da caça. Pouco depois, galera, aí no desenrolar da história, Sócrates ele é convidado a ir na casa de Céfalo. Então, Céfalo aí era um amigo, um cara muito velho, um cara sábio, que tinha muito conhecimento aí sobre as questões da vida. E Sócrates ele começa ali a conversa com Céfalo sobre os males e os bens da velhice. E é nesse momento que Sócrates ele vai começar a indagação sobre o que é ser justo, o que é a justiça e por aí vai. E nesse sentido, galera, Céfalo ele fala para Sócrates, ele diz a Sócrates que está bem, que nesse sentido a velhice ela só trouxe, de certa forma, benefícios para a sua pessoa. Por quê? Porque agora ele se afastou das paixões do mundo e começou ali a se dedicar à filosofia, ou seja, se dedicar aí ao conhecimento, às questões da vida e tudo mais. E ele diz assim que essa fase da velhice é muito boa, uma fase extremamente importante aí para colocar o conhecimento em dia, a filosofia em dia. Um pouco mais à frente vai ter um cara chamado Epicuro, a gente vai estudar ele aí, principalmente quem vai fazer o Paz. A gente vai estudar Epicuro e Epicuro tem um texto chamado Carta sobre a Felicidade, Perites Eudaimonias, ou seja, a tradução literal aí seria sobre a felicidade. E Epicuro vai dizer lá que o homem feliz é o homem que almeja, que busca o conhecimento através da filosofia, ou seja, que busca a filosofia, só se é feliz através da filosofia. Mas voltando aqui, só foi para fazer uma conexão aí entre os dois assuntos. Então, galerinha, o fato de Céfalo ter ganhado dinheiro, ele ter ganhado muito dinheiro, né? Céfalo, ele ficou uma pessoa bem estabelecida ali. Começou aproveitou a velhice, né? Começou a aproveitar a sua velhice, por quê? Porque ele era uma pessoa bem estabelecida, ganhou bastante dinheiro. Então, nesse sentido, isso faz com que ele agora possa reparar, restituir as injustiças que ele cometeu ao longo da vida. Ou seja, então aí, Céfalo, pelo fato de ter ganhado muito dinheiro, esse ganho, todo esse dinheiro, essa acumulação aí de riquezas, fez com que Céfalo agora pudesse reparar as injustiças que ele cometeu aí durante sua trajetória. Galera, eu estou fazendo uma leve introdução aqui sobre o livro 1 da República, porque o que vai nos interessar de maneira mais eficaz para o que eu vou propor para vocês acerca da oficina e do projeto tá no livro 2. Mas para que vocês possam entender aí o desenrolar da história, é necessário que eu fale aqui do livro 1 da República. Então, e também Céfalo vai oferecer muitos sacrifícios aos deuses. Ou seja, Céfalo era um cara rico
e pelo fato dele ser um cara rico, ter muito dinheiro, estar bem estabelecido, era necessário agora, isso fez com que ele, na verdade, reparasse ali, as injustiças que ele cometeu durante a vida. Então, nesse sentido, galera, depois que Céfalo aí falou a respeito dessas questões, da velhice, da sua acumulação de riqueza, um pouquinho depois Sócrates vai indagar Céfalo. Ou seja, o que ele vai perguntar para Céfalo? Ele vai perguntar se o que faz uma vida boa é o fato dele ter ganhado muito dinheiro. Ou seja, então Sócrates ali, ele indaga Céfalo e pergunta se o fato de, se o que faz as pessoas, os cidadãos ali de Atenas ter uma vida boa é o fato de ter ganhado muito dinheiro. E um pouquinho depois ele se pergunta o que de fato é uma vida feliz. Ou seja, uma vida feliz é ganhar muito dinheiro, uma vida feliz é ter um amor, uma vida feliz é você estar junto da sua família. Sócrates o tempo todo ele está ali debatendo com seus interlocutores, porque se faz necessário ali o diálogo. Como vocês podem ver, Sócrates não escreveu nada, né, galera? Então, a forma de difundir o conhecimento daquela época era através da oralidade. E é o que Sócrates o tempo todo, nos seus embates filosóficos, ele faz. Ele se utiliza da oralidade, que é uma forma de transmitir conhecimento. Então, o que de fato, Sócrates pergunta para Céfalo, né, o que de fato é uma vida feliz? Ou seja, ter ganhado dinheiro, ter ganhado muito dinheiro. Então, de certa forma, isso é o que torna, portanto, uma vida justa, galera. Ter ganhado muito dinheiro. Isso é ter uma vida feliz. Ou seja, nesse sentido, galera, então, é lançado outra questão também. Qual questão é essa? A vida justa antecede a qualquer outra forma? Porque e a justiça é a finalidade última aí da vida. Então, galerinha, Sócrates, como vocês podem ver, ele está o tempo todo ali indagando o Céfalo. Aí ele se pergunta, né, o que de fato é a vida feliz, Céfalo? A vida justa é aquela que antecede qualquer outra forma? Quando eu falo assim, antecede qualquer outra forma, galera, antecede o ganho de dinheiro, por exemplo. A vida justa é ganhar muito dinheiro, ou a vida justa antecede esse ganho de dinheiro, qualquer outra forma ali de vida. Ou seja, a justiça então seria a finalidade última da vida. Como vocês podem ver, Sócrates o tempo todo ele está ali se questionando sobre as questões e fica algumas questões ficam em abertas, galera. Um pouco com o desenrolar do diálogo, vocês vão estar vendo aí algumas respostas. Mas o tempo todo, Sócrates quer que o seu interlocutor responda às questões. Até porque, galera, diálogo, quando a gente separa o termo diálogo, dia, no grego seria através, por meio. E a parte final da palavra, diálogo, o logo, vem de logos, ou seja, seria a palavra, o conhecimento, o argumento, ou seja, através, quando a gente vai traduzir lá a palavra, seria através da palavra. Ou seja, o significado de diálogo aí. Então, o tempo todo Sócrates está se utilizando do diálogo para retirar determinadas respostas dos seus interlocutores. Então, dando continuidade aí. Então, nesse sentido, galera, a justiça ela seria, então, como uma espécie de resumo, uma síntese de todas as virtudes. Ou seja, aí, nesse sentido, então, a justiça seria, então, um resumo, uma síntese de todas as virtudes, ou seja, de ter vivido de maneira adequada.
isto é, de maneira virtuosa. Ou seja, as virtudes, ser um homem bom, ganhar muito dinheiro. Então, nesse sentido, para Céfalo, a virtude seria aí, a justiça, na verdade, ela estaria relacionada aí como uma espécie de resumo de todas as virtudes, ou seja, de ter vivido de maneira adequada, isto é, de maneira virtuosa. Então, galerinha, um pouquinho mais à frente aí, que a questão central do diálogo iria aparecer. Falei para vocês um pouquinho atrás aí sobre a questão da justiça, e é essa questão que vai nortear o diálogo platônico. Então, o fio condutor aí de toda a República seria o que é a justiça. Então, seria necessário definir o que é justiça. Sócrates pensa nisso. A necessidade da definição do que seja justiça. Então, nesse sentido, Céfalo vai responder para Sócrates o que seria a justiça. Ou seja, Céfalo vai dizer lá que a justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Então, Sócrates, de certa maneira, vai refutar essa questão de Céfalo aqui. Então, o que Sócrates vai usar? Qual é a maneira que Sócrates vai usar para refutar essa definição de justiça aqui de Céfalo? Sócrates, ele vai dizer que se ele tiver um amigo, ou seja, e esse amigo não controla suas faculdades mentais, ou seja, esse amigo dele aí seja um cara louco, tenha problemas psicológicos, se esse amigo tem esses problemas psicológicos, ou seja, não controla suas faculdades mentais, em certo momento esse amigo, ele tem uma arma e esse amigo empresta uma arma para Sócrates. Então, a partir do momento que ele empresta a arma para Sócrates, em um certo momento ele pede a arma de volta. Então, mas Sócrates, ou seja, nós sabemos, a gente tem um amigo e nós sabemos que esse amigo tem problemas mentais. Ele emprestou a arma pra gente, emprestou a arma pra mim, e eu sei que esse cara aí, ele não bate muito bem das ideias. Então, seria justo, então, eu sei que em certo momento esse cara pode fazer um mal para si mesmo ou para alguém. Então, seria justo, então, que eu lhe devolva o que lhe pertence? Porque a arma era dele. E Céfalo aqui, uma das definições que ele dá para a justiça é que a justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Então, a arma era dele, pertence a ele. Mas Sócrates sabe que o cara não bate muito bem das ideias. Ele pode, com aquela arma, se matar, ou ele pode fazer mal a alguma outra pessoa. Aí Sócrates vai e indaga Céfalo. Então seria justo que eu lhe devolva o que lhe pertence? O que lhe é próprio? Então aí fica... É dessa maneira que Sócrates refuta aí a afirmação, a definição de Céfalo acerca da justiça. Então, Céfalo lá no decorrer do diálogo ele vai dizer que não. Isso aí a justiça não é necessariamente dar a cada um o que lhe é próprio. Então, Sócrates aí tira dessa argumentação, dessa refutação quanto às palavras de Céfalo, que a justiça não é necessariamente dar às pessoas o que lhe é próprio. Ou seja, Céfalo, então, ele deixa a discussão e coloca seu herdeiro ali na discussão com Sócrates. Quem é seu herdeiro? É um cara chamado Polemarco. Polemarco, então, ele apresenta a segunda definição do que seja justiça. A primeira foi apresentada por Céfalo. A segunda definição de justiça vai ser apresentada por Polemarco, galera. Então, Polemarco, ele vai dizer que a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Então, Sócrates não vai aceitar de maneira coerente aí essa resposta
essa definição, na verdade, do que seja justiça. De que maneira Sócrates vai refutar essa ideia aí de Polemarco? Ele vai dizer que fazer o mal nunca é compatível com a ideia de justiça. Então, galera, Sócrates, ele é um defensor da verdade. Ele, o tempo todo, ele está ali criticando os sofistas. Então, ele procura ali, de maneira mais coerente possível, trazer as definições para as questões. E ele vai refutar aqui Polemarco dizendo que fazer o mal nunca é compatível com a ideia de justiça. A ideia de justiça é sempre uma ideia positiva. Ou seja, então, galera, vingança não é justiça. E aí, quando alguém comete um crime e tudo mais, a gente quero vingar a morte de não sei o que. Isso não é justiça. Por quê? Porque a ideia de justiça está relacionada a algo positivo. Logicamente, a vingança não é algo positivo. A vingança ali, você está fazendo justiça com as próprias mãos. Isso não está relacionado à justiça. Até porque nos dias atuais, toda e qualquer pessoa tem direito a um julgamento. Não sou eu, com minhas próprias mãos, que vou fazer justiça. Então, Sócrates aí, ele de certa maneira, ele vai dizer que fazer o mal não está relacionado aí com a ideia de justiça. Fazer o mal seria incompatível com essa ideia positiva aí de justiça. Então, um pouquinho depois, aí, no decorrer do diálogo, galera, entra um cara chamado Trasímaco. E Trasímaco, galera, ele era considerado um sofista. E Sócrates tinha um embate aí muito grande com os sofistas. Então, galera, Trasímaco, ele vai trazer, então, ele vai trazer a terceira definição de justiça. Essa definição de justiça, galera, qual seria essa definição? Que a justiça é a conveniência do mais forte, ou seja, a justiça seria a produção do mais forte. Então, galerinha, Trasímaco, ele traz essa terceira definição. Então, nesse sentido, a justiça ela não teria uma relação com o bem em si mesmo. E a partir da terceira definição de justiça, que seria a definição de Trasímaco. Ela, nesse sentido, a justiça não teria uma relação com o bem em si mesmo, mas simplesmente com uma utilidade, que o mais forte faz valer conforme a ocasião. Então, aqui, ó, veja bem, a terceira definição de justiça aí que Trasímaco traz seria que a justiça é a conveniência do mais forte, ou seja, a produção do mais forte. Nesse sentido, então, a definição de justiça que Trasímaco traz é que a justiça seria uma utilidade que o mais forte faz valer conforme a ocasião. Ou seja, para Trasímaco, a justiça ali seria a utilidade que eu teria como mais forte e que eu faria fazer valer. Aí, galerinha, Sócrates, ele dá um exemplo que deixa Trasímaco bem bravo com Sócrates. Sócrates vai dizer, então, que se a justiça é a utilidade que o mais forte faz valer conforme a ocasião, então, Sócrates ele dá um exemplo de alguém que seria um homem muito forte. Ou seja, um lutador, aí lá no livro vai dizer lá, um lutador de Pancrácio. Ou seja, Pancrácio, galera, na Grécia Antiga é o que nós conhecemos aí como Vale Tudo, nos dias atuais, o UFC. Quem gosta aí de uma porradinha na TV, uma violência explícita aí na TV, você pode associar, então, o que nós temos aí hoje como Vale Tudo, né? Apesar de ter mudado algumas regras, e o UFC mudou algumas regras, mas isso aqui não é o nosso ponto. Então, a gente pode associar aí o UFC ao Pancrácio. Seria uma espécie de Vale Tudo lá na Grécia Antiga. E nesse sentido, galera, então, diz a lenda aí que esse lutador de Pancrácio, Sócrates dando exemplo aí, diz a lenda também que ele devorava um boi por dia.
Ou seja, o lutador de Pancrácio devorava um boi por dia. Nesse sentido, Sócrates, então, ele vai concluir a refutação aí ao que Trasímaco diz da seguinte maneira: se a justiça é a utilidade ou a conveniência do mais forte, então nós seremos justos se devorarmos um boi por dia. Então, como vocês podem ver aí, Trasímaco ele tenta trazer uma definição do que seja justiça, a conveniência do mais forte. E Sócrates ele refuta aí o que Trasímaco diz da seguinte maneira, dando exemplo aí de um homem muito forte, se a justiça é a utilidade aí do homem forte conforme a ocasião, nós deveríamos então fazer tudo que esse homem mais forte faz, que seria o quê? Devorar um boi por dia. Imagina aí, galera, vocês devorando um boi por dia. Eu sei que tem uns aí que são carnívoros, gostam de carne pra caramba, mas devorar um boi por dia não é pra qualquer um, não. Então, dando continuidade, galera. Então, Trasímaco, ele coloca ali uma segunda posição. Eu tô resumindo bastante, galera, porque a história é bastante grande aqui. E ainda a gente nem chegou no ponto necessário. Então, galera, Trasímaco coloca uma segunda posição. Colocou a primeira, que a justiça então seria a conveniência do mais forte, e posteriormente ele coloca a segunda, que o que? A justiça é não apenas a conveniência do mais forte, mas a máxima injustiça, ou seja, a máxima inconveniência. Então, galera, Trasímaco vai dizer que a justiça não é somente a conveniência do mais forte, mas seria então uma máxima injustiça. A máxima injustiça seria então a máxima conveniência seria ser injusto, mas parecer justo. Não sei se vocês conseguiram entender esse segundo ponto. Esse segundo ponto, então, que Trasímaco coloca, estaria relacionada não só apenas à conveniência do mais forte, mas a uma máxima injustiça. Essa máxima injustiça seria o seguinte: ser injusto, mas parecer justo. Ou seja, o que Trasímaco quer dizer com isso? Ele quer dizer que a vida do injusto vale muito mais a pena do que a do justo. Por quê? O justo só se dá mal e o injusto é sempre bem sucedido. A gente pega aí o exemplo da nossa sociedade atual, galera. Isso que Trasímaco está colocando é extremamente importante. Apesar de Sócrates também refutar essa ideia aqui de Trasímaco. Então, Trasímaco ele vai dizer que a vida do injusto é muito mais interessante. A gente pega o exemplo aí da nossa, vários governantes que nós temos aí. Os caras, esses políticos, cometem diversas injustiças e parece que a vida deles vale muito mais do que a vida de uma pessoa que é justa, que leva ali as coisas na seriedade. E parece que o injusto é sempre mais bem sucedido do que o justo. As pessoas enriquecem às custas, acumulam às custas do pobre, acumulam riquezas, ou seja, diversas coisas aí que nós vemos, diversas injustiças que um homem justo não tem, uma vida bem mais sucedida, bem mais tranquila do que um homem justo. A vida de um cara injusto. O cara constrói o seu império com base na exploração do pobre. Ou seja, uma vida que, para Trasímaco, ele vai dizer que a vida de um cara injusto vale muito mais a pena do que do cara justo. Por quê? Porque a vida do injusto é bem sucedida. O cara constrói impérios com base nessa vida injusta. Então, Trasímaco, galera, ele vai dizer então que em todas as artes ou atividades humanas, as pessoas buscam uma utilidade. Ou seja, o médico que cuida do paciente
porque ele quer ganhar. Não está preocupado com a saúde do paciente. Ou seja, ele só vê a utilidade naquela atividade ali. Então, nesse sentido aí, Trasímaco vai dizer que a vida desse cara injusto é muito mais bem sucedida, porque ele só vê uma utilidade naquilo ali que ele faz. Ele não pensa na virtude em si, na saúde do paciente. Então, dando continuidade aí, nesse sentido, então, galera, Sócrates ele vai refutar o que Trasímaco está dizendo. O que Sócrates vai fazer? Sócrates, então, vai dizer que cada arte, ou seja, Trasímaco fala do médico, Sócrates vai dizer que cada arte, cada atividade tem a sua finalidade própria. A medicina, nesse sentido, então, visa a saúde. O bem é justamente, então, a realização de uma finalidade que já está inscrita na própria noção da arte. Ou seja, o bem, então, estaria justamente ali na realização daquela finalidade. Ou seja, que estaria ali inscrita na própria noção da medicina, por exemplo. Então, nesse sentido aí, Sócrates vai dizer que a arte de ganhar ou lucrar é uma outra arte que Sócrates não definiu aqui no livro. Ou seja, a arte de ganhar ou lucrar, Sócrates colocaria aí essa arte como a arte da persuasão. Em outros diálogos aí, Sócrates vai trazer um sério embate contra a arte da persuasão, que é utilizada pelos sofistas. Então, a arte de ganhar ou lucrar, de não dizer a verdade, seria uma arte persuasiva, uma arte dos sofistas. Uma arte, então, que Sócrates não queria na cidade ideal, galera. Veja bem que todas essas definições de justiça aqui, essas definições posteriormente, elas estão sendo aí debatidas para a criação dessa cidade ideal. Então, essa arte de ganhar ou de lucrar seria uma arte persuasiva, uma arte que não estaria ali, então, dentro da cidade ideal. Dando continuidade aí, galera. Então, Trasímaco, galera, ele se retira aí da discussão, né? E Sócrates diz que ele não havia definido o que era a justiça em si. Então, galera, o livro 1, ele se encerra aí com a dificuldade da definição de justiça. Então, dando continuidade no livro 2, galera, é o livro aqui que vai nos interessar de maneira mais eficaz aí para a nossa oficina. Apesar de, para entender o livro 2, é necessário ali ter um entendimento do livro 1. Então, no livro 2, galera, aí nós vamos ter dois jovens que vão discutir com Sócrates. O primeiro deles, Glauco e Adimanto. Então, Glauco ele faz uma provocação, galerinha, a Sócrates. Ou seja, fazendo uma apologia da injustiça. Glauco, galera, ele vai dizer que a experiência, ela nos mostra isso. Ou seja, essa defesa, apologia seria então a defesa da injustiça, né, que Glauco faz aqui. Então, o que Glauco vai utilizar para explicar aí essa apologia, essa defesa da injustiça? Ele vai dizer que basta, ele vai se utilizar da experiência e vai dizer que a experiência nos mostra isso. Ele vai dizer que basta nós olharmos e vamos ver que aquelas pessoas que agem segundo sua própria conveniência, ou seja, segundo sua própria vontade, sem nenhum critério, sempre são mais bem-sucedidas. Vocês podem ver aí que tem uma relação ali com o que Trasímaco falou. Então, as pessoas que agem com a sua própria vontade ali, não tem nenhum critério, não respeita determinadas leis, determinadas regras, elas sempre vão ser mais bem-sucedidas. Então, nesse sentido, Glauco vai colocar aí uma segunda questão, que nós, por natureza, não somos justos. Ou seja, nós, por natureza, nós não somos justos.
E nós tendemos a agir conforme a nossa utilidade, conforme a nossa vontade. A gente aí não é justo, por natureza. Isso é o que Glauco vai dizer. Ou seja, então nós só somos justos ou virtuosos porque nós somos coagidos por medo de sermos punidos. Então, galera, aí Glauco vai dizer que por natureza nós não somos justos e a justiça, ele vai dizer lá um pouquinho mais à frente que nós só somos justos porque o tempo todo a gente é coagido por medo de ser punido. Um exemplo aí, vamos lá, trazendo para os nossos dias atuais. Glauco, ele vai dizer então, se Glauco vivesse aí no século XXI, iria dizer que nós só somos justos, nós só praticamos ali o bem, fazemos as coisas certinhas, porque o tempo todo tem uma coação do Estado, uma coação do aparelho de segurança aí da nossa sociedade. Que aparelho de segurança seria esse? A polícia, o tempo todo está nos coagindo. Então, nós, de acordo com o Glauco, nós só seríamos justos aí por medo de sermos punidos, por medo ali de sermos detidos e posteriormente ir a julgamento e tudo mais. Então, galera, nesse sentido, então, depois de Glauco aí apresentar as suas questões acerca da justiça, Glauco então vai narrar o primeiro mito da República. Como eu falei para vocês lá em sala de aula, galerinha, alguns mitos vão aparecer de diversas formas descritos por vários filósofos. Um desses filósofos aí que descreve alguns mitos é Platão. Então, o primeiro mito aí que vai ser narrado por Glauco na República seria o mito do Anel de Giges, galera. Seria um mito aí do Anel de Giges. Tem alguns outros pensadores que narram aí essa história de Giges de uma maneira diferente. No caso aqui da República é narrado como um mito, mas no caso de Heródoto, considerado aí o pai da história, deixa eu até pegar um de Heródoto, considerado aí o pai da história, nesse livro bem aqui, galera, é narrada aí a história de Giges de uma maneira diferente. Então, galerinha, o primeiro mito aí da República vai ser narrado por Glauco. Então, o mito de Anel de Giges, galera, é o seguinte. Glauco vai dizer que em certo momento Giges estava andando por um local onde os pastores pastoreavam as ovelhas. E ele vai dizer que tinha uma cratera, um buraco, e dentro dessa cratera tinha um cara já morto, tal, em cima de um cavalo dentro do buraco. E na mão dessa pessoa, né, que Giges encontrou ali, tinha um anel. Giges tira um anel e começa a usar. E em certo momento, ele vê que ao girar o anel para dentro ali da palma da sua mão, ele fica invisível. E nesse sentido, ele conquista ali a rainha da época e toma o trono do rei da época. Tendo um plano com a rainha da época, mata o rei e toma ali o poder na época ali na Grécia Antiga. Então, ou seja, Giges se tornaria o maior tirano aí da Grécia Antiga. Heródoto conta de uma história de uma forma diferente. Heródoto fala que Giges encontrou lá esse anel. Minto. O anel de Giges é contado somente na República. Heródoto fala que Giges tomou o poder a partir do momento que o rei achava a mulher dele muito linda, a mulher do rei, no caso, né? Achava e precisava apresentar toda aquela beleza para outra pessoa, para que outra pessoa pudesse confirmar. Daí, o rei chama lá o seu guerreiro, que é Giges,
e fala para ele ficar escondido atrás da porta. Daí ele vê lá a esposa do rei de roupa íntima e tal, e só que a esposa do rei viu Giges. E aquilo na Grécia Antiga não poderia acontecer, caso você visse ali a mulher cobiçasse a mulher do outro, visse a mulher do outro nua, tal, com pouca roupa, você seria morto. Daí a mulher do rei, ela pede para um guerreiro, um guardião, chamar lá Giges e fala para Giges o seguinte: Giges, agora você vai ter que decidir, ou você mata o rei ou você morre. Daí Giges assume o poder matando o rei. Eles tramam um plano lá e Giges vai e mata o rei. Mas enfim, isso aqui é só para situar vocês aí que não tem somente apenas uma leitura ali da história de Giges. Glauco, na República, ele conta de uma maneira, conta a partir de um mito. Heródoto, ele não conta a partir de um mito. Heródoto, ele conta a partir dos fatos que ele estava narrando. Então, galerinha, voltando aí. Glauco, então, ele, a partir aí do mito do Anel de Giges, o primeiro mito que é narrado na República, ele vai dizer, então, que Giges se tornou o maior tirano, e a conclusão que Glauco vai tirar desse mito, o mito de Giges, aí, do Anel de Giges, é que se todos nós tivéssemos o poder de Giges, então todos nós agiríamos da mesma maneira. Então, Glauco questiona Sócrates, pergunta para Sócrates como ele responderia isso. Então, Sócrates diz que é necessário, então, nesse sentido, ler em letras grandes para tentarmos definir e depois entender as letras pequenas. O que Sócrates está querendo dizer com isso? Que é necessário pensar de uma maneira macro. Pensar de uma maneira macro para você conseguir entender ali as questões micros, as pequenas questões. Ou seja, então, para se tentar entender a justiça, era necessário então ampliar a visão, olhando de uma maneira macro, como eu falei, acabei de falar para vocês. Então, tentar definir a justiça a partir de um plano maior. A partir desse plano aí, galera, que agora a gente entra na questão crucial aí da nossa aula e a questão crucial aí para o desenvolvimento da oficina, para o desenvolvimento do projeto que eu quero fazer aí com vocês. Claro, online, galera. Então, galerinha, vamos lá, dando continuidade aí. Esse plano, então, galera, vai ser justamente o plano da cidade. Esse plano aí de tentar enxergar as coisas de uma maneira macro, a partir de uma visão mais ampla. Então, galera, ele convida, então, seus interlocutores, ali, os personagens do diálogo, a idealizar uma cidade. Então, galera, essa cidade aí vai ser imaginada, vai ser pensada. E é nesse sentido, galera, que entra então aí a oficina que eu quero fazer com vocês, a atividade que eu vou fazer com vocês. Então, essa cidade ela vai ser imaginada, ela vai ser pensada. Como é que nós, galera, aí, no contexto desse de pandemia, no contexto de vários problemas sociais, a gente pode idealizar uma cidade? A gente pode pensar numa cidade mais justa, pensar numa cidade aí com mais empatia entre as pessoas. Como é que a gente pode pensar em uma cidade com mais lazer, com educação de qualidade? Como é que a gente pode pensar aí idealizar essa cidade? É possível? Uma questão também que a gente deve colocar, é possível pensar numa cidade mais justa? É possível ter uma cidade ideal, uma cidade utópica? Uma idealização aí, do bem maior, de uma harmonia entre os povos? É possível que isso ocorra, galera? Então, essa cidade ela vai ser imaginada. E a gênese dessa cidade, a origem, o nascimento dessa cidade, galera, ela se dá pelo fato das pessoas precisarem se
agregar. Ou seja, nós temos aí, quando a gente pensa uma cidade ideal, galera, a gente não quer que, por exemplo, a Lusiânia, Sol Nascente, seja destruída, colocada abaixo. A gente tem que pensar uma cidade ideal a partir do que nós temos. O que pode ser melhorado em Sol Nascente, por exemplo? O que pode ser mudado aí nessa cidade? A educação pode ser mudada, o lazer, enfim, os governantes. O que os governantes devem fazer aí para a mudança da cidade de vocês, do bairro onde vocês vivem, de Lusiânia, num contexto geral? Então, galera, ou seja, é necessário então essa cidade, a gênese dessa cidade, a origem, a criação dessa cidade se dá pelo fato das pessoas precisarem se agregar e para satisfazer suas necessidades básicas. Então aí, uma cidade, ela não surge do nada. Uma cidade, ela tem uma cultura, ela tem uma história ali por trás de tudo aquilo. A cidade de vocês tem uma história, tem uma cultura. Vocês podem ver a igreja histórica em Lusiânia, por exemplo, tem uma cultura, tem um povo ali, o povo sertanejo, o povo da roça que construiu ali com muito suor, os povos originários ali, a cultura, a música, o sertanejo. Vocês podem ver que isso não surgiu do nada. A cidade, ela tem esses aspectos culturais, esses aspectos de um povo para o seu nascimento. Então, ou seja, nesse sentido aí, então, galera, voltando aqui, a cidade, então, a criação dessa cidade, ela é mediada por uma série de questões. E Sócrates lá, ele apresenta 3 classes. A cidade, então, ela teria 3 classes. A primeira classe seria a dos artesãos e comerciantes. A segunda classe seria dos guerreiros que defendem a cidade. E a terceira, que seria dos guardiões, a terceira classe, na verdade, que seriam dos guardiões aí, ou seja, da classe governante da cidade. Então, galera, vocês podem ver que Sócrates ele tem ali uma estrutura para a criação da cidade. Não necessariamente uma cidade ideal, uma cidade que eu penso, que você pensa, precisaria aqui ter essas 3 classes. A gente pode pensar uma cidade de uma maneira horizontal, onde todo mundo tem uma maneira, tem uma participação na construção da cidade. Normalmente a gente pensa ali que as questões políticas tal da cidade pertencem somente ao governante, ao prefeito aí da cidade de vocês, aos vereadores. Não. A gente também faz parte da cidade, porque a cidade só é cidade porque a gente está lá. Se os habitantes não estivessem lá, não seria uma cidade. Então, galerinha, dando continuidade aí, então, a primeira grande discussão que vai estar presente aí, então, seria a discussão da educação nessa cidade ideal. Então, lá na Grécia Antiga, a educação teria 2 pilares. O primeiro pilar seria, então, aí, o pilar da ginástica e o outro pilar seria da música. Então, galera, a música aqui vem do termo grego denominado musiké. Então, diz respeito às musas e, sobretudo, à poesia, galerinha. A música é aí, um desses pilares da educação, diz respeito, sobretudo, à poesia. Ou seja, ela é uma base educacional na época de Platão. Tem uma parte lá da República, não me lembro o ponto ali, que Platão vai dizer que Homero seria o grande educador da Grécia Antiga. Só que Platão é um dos críticos da poesia. Por quê? Porque a poesia ali de Homero, ela de certa forma ela influencia os jovens. Influencia os jovens por quê? Porque a poesia maldiz os deuses, a poesia ali tem uma espécie de ludibriação dos jovens, não necessariamente diz a verdade. E ele diz que para a poesia,
para o poeta entrar na cidade, seria necessário, então, aí, aprender, seria necessário, na verdade, que o poeta modificasse a sua maneira da criação da sua poesia, para que a poesia pudesse entrar na cidade. Então, galerinha, aí Só- é, Sócrates, ele faz algumas críticas aí à poesia, porque a poesia, tal como ela não entraria na cidade ideal. Por quê? Porque, de certa forma, ela estaria mentindo sobre os deuses. Então, é nesse sentido aí, galera, que se inicia a crítica à poesia e então, ela não poderia fazer parte aí da base educacional da cidade ideal. Como eu disse para vocês, por quê? Porque os deuses o tempo todo na poesia de Homero, do grande educador aí da Grécia Antiga, estaria maldizendo os deuses, dizendo que eles não são. Porque na visão de Platão, os deuses seria algo, como é que eu posso dizer? Algo perfeito, exatamente, algo perfeito. E dessa forma, os poetas estariam fazendo ali, dando uma educação para o povo grego de uma maneira não verdadeira. Então, galerinha, nesse sentido aí, o livro 2 aqui, essa parte 2 da República, ela vai pensar numa cidade ideal. E o tempo todo ali Sócrates está dizendo, é, é, está pensando, na verdade, ali o que seria uma cidade ideal. E pra gente, pra mim, pra você, o que seria uma cidade ideal? A quem pertence de fato a cidade? É a um grupo de pessoas? É somente a uma pessoa? Ou é a toda a comunidade que vive ali em determinado ambiente? É necessário, galera, a gente se questionar sobre essas questões. Porque o que nós podemos fazer para mudar a situação que nós estamos vivendo? Se não for nós por nós, o povo que vive na cidade, é, como a gente vai mudar aí a situação da nossa cidade? É necessário mais o quê? Ter mais lazer, mais educação, ter mais aí subterfúgios para o nosso dia a dia. Então aí fica algumas questões que vão ser levantadas aí na atividade que eu vou passar para vocês. Esse projeto, galera, a quem pertence à cidade, ele tem um site, eu vou disponibilizar esse site aí para vocês. E além dessa aula explicativa aqui sobre a República de Platão, associando aí ao projeto, vai ter alguns vídeos para vocês terem uma base aí do que seja o projeto e ter uma base aí para a construção dessa atividade que eu vou propor para vocês. Então, o que eu quero, galera? É que, além do formulário lá online que vocês vão ter para responder, uma, duas questões no máximo, eu quero que vocês façam um poema, tirem uma foto, escrevam uma música, escrevam, enfim, diversas coisas aí para retratar o que seria uma cidade ideal. É, seria, sei lá, vocês podem tirar uma foto e a partir dessa foto fazer desenhos no Paint é, sobre uma cidade ideal. Até porque a cidade que nós temos está aí, ela não vai cair abaixo. Ela não vai ser destruída, galerinha. Então, seria necessário que a gente pense com o que a gente tem. É o que nós temos está aí, são a casa de vocês, as ruas, a praça e tudo mais. O que pode ser feito para mudar essa cidade, para termos uma cidade mais justa, para termos uma cidade mais ideal? É possível que isso ocorra? Essa cidade ideal aí, essa construção de uma cidade ideal? E foi justamente o que Sócrates aqui estava tentando fazer, indagando aí seus interlocutores, pensando numa cidade mais justa. Nesse sentido aqui, a nossa cidade ideal pode ter poesia.
na cidade platônica aqui, cidade ideal platônica, a poesia do jeito que ela estava não era benquista. Mas nós podemos aí utilizar a poesia para pensar uma cidade mais justa, uma cidade ideal. Então, galera, aí resumindo aí para fechar essa videoaula que ficou um pouco extensa, mas espero que vocês assistam. Então, o que eu quero que vocês façam, então, além do formulário, como eu já falei para vocês, que vai estar disposto lá no Drive de vocês, vocês vão então pensar aí, tirar uma foto, fazer uma poesia, escrever uma música, fica a critério de vocês, está bem aberto aí. O que é necessário se pensar para ter uma cidade ideal? É possível aí nós pensarmos uma cidade ideal? Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Qualquer dúvida me procure, vou estar aí à disposição de vocês. Um abraço.